Olá, gente, tudo bem? Dessa vez eu estou aqui com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, para a gente falar sobre vários assuntos, né, sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e sobre esse movimento, né, do Supremo Tribunal Federal, até inédito, de normalizar patrocínio, que é algo que até não se via. Senador, muito obrigado pela presença aqui nas plataformas de O Antagonista Cruzoé. É um prazer estar com vocês, conversando com esse público tão grande. Senador, eu queria começar sobre a questão do seu projeto sobre a instituição de um sistema de calamidade pública, né? Quer dizer, de você instituir já ali como uma legislação, você garantir para a população um pagamento de um auxílio emergencial em casos como esse no Rio Grande do Sul. Né? É uma tragédia de proporções nunca antes vistas, mas que ela demanda, de fato, uma agilidade do poder público na resposta. E a gente sabe que o poder público, pelas questões burocráticas, ele acaba não sendo tão efetivo para dar essa resposta. E a sua proposta, o projeto de lei 1580, ele, de certa forma, ele já garante em lei pelo menos um auxílio, que é um auxílio emergencial para as vítimas. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual é a intenção desse projeto e como é que ele poderia ser, de fato, útil em uma situação como essa. A gente tem um aprendizado com a crise causada pela pandemia da Covid, né? Daquilo que foi utilizado e funcionou, aquilo que não funcionou tão bem, para proteger as pessoas nesse momento de crise. Então, é muito claro que nós precisamos de um regime fiscal extraordinário para poder fazer esse repasse, essas contratações com a velocidade necessária, né? Para quem nos acompanha, em regra, o poder público, para criar uma despesa, tem que ter uma receita, uma compensação, para poder não desorganizar as contas. Mas quando você está no estado de calamidade, a gente literalmente abre a possibilidade de ter essas contratações, esses gastos todos realizados, sem limitadores, para que você possa dar pleno atendimento às pessoas e a reconstrução, no caso, do estado do Rio Grande do Sul. Isso não se confunde com bagunça, com irresponsabilidade fiscal. É apenas você remover as travas burocráticas, tudo tem que ser computado, contabilizado de forma isolada, para que depois você passe no pente fino no futuro, mas atendendo a urgência e a emergência instantaneamente. E, ao mesmo tempo, o aprendizado da pandemia nos traz a questão do auxílio emergencial. Hoje, no Rio Grande do Sul, praticamente toda a atividade econômica está paralisada. Naqueles municípios que tiveram prejuízos mais severos, alguns totalmente destruídos, as pessoas não terão renda. Então, a gente tem uma sequência de coisas para fazer, uma sequência lógica. Ontem foi instalada aqui no Senado a comissão para acompanhamento externo dessa crise, e, dentre outras coisas, vai ter a responsabilidade de sugerir providências, e uma das providências desse projeto é o 1580, que ele protocolou na noite de segunda-feira, que garante um auxílio emergencial de R$600 para aquelas pessoas que ficaram sem renda alguma e que não têm a cobertura de outros sistemas de proteção que poderiam ser ativados, seguro-desemprego, por exemplo, algum benefício de prestação continuada, enfim. É para você ter um colchão de proteção muito básico para aqueles que vão ficar agora durante 60 dias, 90 dias, sem nenhum tipo de renda. A gente espera que o governo tenha a sensibilidade de entender a gravidade da situação e o respeito à experiência que o Congresso tem no tratamento desse tipo de situação para encaminhar soluções. Inclusive, propôs uma PEC para agilizar, né, o repasse de recursos lá para o Rio Grande do Sul, né, mas o governo acabou encaminhando o PDL, né, projeto de decreto legislativo, para a Câmara, que também foi aprovado pelo Senado. A gente conversava aqui nos bastidores antes da entrevista, né, que, na sua visão, o governo federal deu uma sinalização de que não confia tanto no Congresso, né? Porque você poderia, pela PEC, incluir um jabuti, né? Jabuti, para quem não lembra, aqueles trechos, né? Aquele trecho de texto que não tem nada a ver com o teor original do projeto de lei, PEC, enfim, ou qualquer tipo de instrumento legislativo. Só acredita que, de fato, né, houve essa visão do governo federal de que não daria para empoderar mais uma vez o Congresso em um projeto, em uma situação como essa de calamidade pública, senador? É mais ou menos isso. Você
Tem uma clareza técnica muito grande de que a PEC é o caminho adequado. Você vê que as próprias visitas que estiveram lá, com a presença do ministro Fachin, dentre outros, todos mencionaram, o presidente do Senado mencionou a necessidade de um orçamento emergencial na mesma linha do que tivemos no orçamento de guerra na pandemia. Essa relação executivo e Congresso, ela tem que encontrar um ponto de equilíbrio que hoje não está posto, na medida em que você tem uma desconfiança mútua e uma cobrança que me parece equivocada. Ter preocupação com o eventual jabuti no momento de uma crise que tirou de casa quase 300 mil famílias do Rio Grande do Sul, destruiu mais de 300 municípios. Ao mesmo tempo que você manda para o Congresso para votação um jabuti de 15 bilhões de reais enfiado no projeto do novo DPVAT, me parece uma coisa hipócrita, né? Para usar uma palavra leve, uma expressão leve. Não faz sentido. O que a gente tem que ter é clareza e, no final das contas, todos nós teremos as responsabilidades apuradas. Eu não consigo imaginar que num cenário desse de destruição, numa PEC, você vai ter inserção de mecanismos estranhos ou equivocados. Até porque, por se tratar de PEC, você tem um controle maior. O texto a ser promulgado, ele tem que ser consensual das duas casas. E esse comando fica na mão, muito fortemente na mão do presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, aliado do governo. Então, acho que existe um erro de interpretação, mas eu repito aqui, enfim, com vocês, o que eu falei na reunião com o governo. O foco agora é atender as pessoas. O PDL vai permitir um determinado atendimento, mas eu tenho absoluta convicção de que outras medidas serão necessárias, ele será insuficiente. Repete-se aí, de certa forma, erros da gestão de crise do governo anterior, do governo Bolsonaro, que avaliou de forma equivocada os riscos e acabou tendo um custo elevado, político e econômico. Deixa eu virar um pouco a chave e sair um pouco do legislativo e entrar um pouco no poder judiciário. Nós temos acompanhado o ritmo de viagens dos ministros do Supremo Tribunal Federal para o exterior, inclusive alguns em eventos patrocinados pela iniciativa privada, o que em situações normais seria um escândalo, seria algo que todo mundo levantaria o dedo, mas no Brasil, infelizmente, se normalizou esse tipo de situação. O senhor, com base na lei, apresentou, né, um pedido, um ofício ao Supremo para saber quem custeou a participação do ministro Gilmar Mendes em ao menos 11 eventos realizados no último ano no Brasil e no exterior, né? Inclusive para a gente ter essa transparência, né? Para o senhor tentar elucidar, para a gente saber de fato quem pagou, quem está custeando essas passagens, porque o Supremo disse que não pagou, né? Nenhum órgão público disse que pagou, os ministros também disseram que não pagaram, né? Afinal de contas, fica essa nuvem, né? Essa nuvem cinzenta. Quem pagou? Quem tem custeado isso? Senador, a gente vê hoje uma situação em que a gente normaliza a falta de transparência dos órgãos públicos, porque na prática, pelo menos eu aprendi isso no meu início do curso de jornalismo, se você é um magistrado, você não pode ficar participando de evento privado. Pelo menos você deveria dar transparência para esse tipo de situação. E dependendo do caso, você pode até ter um conflito de interesses aí nesse tipo de situação, porque várias dessas empresas, algumas inclusive de empresas de cigarro, já foram citadas aí como possíveis patrocinadoras de eventos, empresas essas que têm ações no Supremo Tribunal Federal. A pergunta que ele faz é o seguinte, senador: tem faltado transparência para o STF? E outra coisa, esse tipo de situação nebulosa ajuda a minar ainda mais a imagem dos nossos ministros junto à população? Veja, numa democracia, o judiciário é fundamental e a pedra basilar do judiciário é a credibilidade. E a conduta de determinados ministros, ela vem progressivamente destruindo essa credibilidade. Se chegou em Brasília hoje a um nível de alienação da sociedade, de distanciamento dos ministros daquilo que a sociedade sente, em que eles sequer percebem o que estão fazendo. Então, a expressão que você usou é muito adequada, é a naturalização do absurdo.
eles tornam natural participar de jantares, festas com vescotes, com condenados e processados. Eles acham natural ter parentes atuando em processos junto à corte, que eles mesmos julgam. Eles acham natural receber vantagens diretas ou indiretas de pessoas que têm interesses, ou empresas que têm interesses em processos que tramitam na corte. E acham natural também não dar nenhuma explicação. Isso tudo vai levando a uma crise de imagem que prejudica toda a democracia. Não existe democracia sem um judiciário confiável, porque daí vira a lei do mais forte, no caso, o mais forte econômica ou politicamente. O que eu estou fazendo, dando sequência ao que eu tenho feito em todo o mandato, é buscar a cobrança dessas informações, dessa transparência, levar isso a público. E vamos continuar essa busca. A gente não teve ainda a resposta, tem um prazo ainda razoável para aguardar. Eu espero, nas próximas semanas, despachar com o presidente da Suprema Corte, o ministro Barroso, tratando objetivamente desses temas, porque todos nós, brasileiros, democratas, temos interesse em preservar o judiciário, porque, como disse, o judiciário é fundamental para o funcionamento do país. Mas ninguém numa democracia está acima da lei. Ninguém pode se colocar numa posição de intocável, que se incomoda com matérias publicadas na imprensa, que se incomoda com questionamentos legítimos e não cumpre lei. É uma coisa absurda demais, né? Então a gente vai fazer sempre de forma muito equilibrada, respeitosa, mas muito firme, usando todas as ferramentas que a gente tem à disposição para levar a conhecimento dos brasileiros a realidade. E a realidade é hoje que nós temos ministros em Brasília que entendem como natural se reunir amistosamente com figuras que são ou já foram objeto de julgamento e com até mesmo condenação pela corte. Um problema grave, dentre tantos problemas graves que nós temos no Brasil. Isso, de certa forma, também não é um diagnóstico de que você tem uma disrupia, né? Você tem ali um problema crônico do nosso sistema de pesos e contrapesos, porque, pelo menos, ele se imagina, né? Em uma democracia saudável, você não teria essa normalização do absurdo, como o senhor falou, se você tivesse um poder judiciário, um poder legislativo, perdão, que fosse forte, atuante e que também não fosse complacente com certas atitudes. No Senado, temos aí vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que sequer são analisados, né, que não vão para frente, que ficam ali na gaveta do presidente de ocasião. E o que a gente vê hoje, e aí eu falo sem qualquer tipo de puxa-saquismo, é que o que a gente vê hoje é que temos pouquíssimos senadores, e o senhor é um deles, que ainda cobre o Senado de alguma coisa. Eu conto nos dedos aqui. É o senhor, o senador Eduardo Girão, enfim. Então são pouquíssimos que ainda fazem alguma coisa. O Senado também não poderia ser mais ativo nesse sentido? De fato, de atuar como órgão fiscalizador, como de fato exercer o seu poder de fiscalização de outros poderes e não apenas de endossar essa atitude, essa naturalização do absurdo dos outros poderes, senador? Nós temos alguns desafios com relação a isso. Né? Primeiro, uma questão de sistema. Né? O sistema desenhado na legislação que trata, por exemplo, do impeachment, ele concentra poderes na mão do presidente da casa. E isso permite que a cada ciclo legislativo você tenha dezenas de pedidos de impeachment que sequer são apreciados, eles são engavetados sumariamente, sem despacho. Um outro ponto, talvez mais grave de desafio, é você separar aquilo que é problema concreto, grave, estrutural, e aquilo que é discussão ideológica. Infelizmente, a polarização que nós vivemos, ela gera uma zona de conforto muito grande para quem está no poder, porque a polarização paralisa a discussão séria. Então, eu não tenho como, a Constituição não me permite discutir conteúdo de decisões. Eu não posso fazer isso no legislativo. Não faz sentido do seu ponto de vista constitucional. Mas eu posso discutir o comportamento de determinados ministros. Eu posso discutir questões estruturais, de gestão, por exemplo.
E é isso que a gente pretende fazer quando a gente busca esse tipo de discussão. O que eu vejo aqui alguns colegas, e na Câmara dos Deputados também, derivando essa discussão para uma batalha ideológica, para um terceiro turno eleitoral. E aí você paralisa tudo, porque você não consegue avançar. A gente tem coisas muito sérias para tratar com relação ao judiciário. E bastaria que as obrigações que são impostas ao magistrado de primeira instância também valessem para os ministros. Isso resolveria absolutamente tudo. Porque se um magistrado de primeira instância vai para um resort 5 estrelas financiado pelo réu de alguma causa que ele vai julgar, ele vai ser sumariamente afastado pelo CNJ. E mais adiante vai ser punido, condenado, enfim, aposentado, o que é que seja. Mas para os ministros isso é natural. Não gera nenhum tipo de repercussão. Eles sequer têm corregedoria. Não tem nenhuma ferramenta de autocontenção. Isso é muito negativo. Então, a gente tem tentado, junto aos colegas, fazer esse trabalho de conscientização de que, olha, tem uma batalha política, tem uma batalha ideológica, isso tudo é legítimo, mas não é viável fazer batalha ideológica, política, através de pedido de impeachment, através de CPI. Não é o caminho constitucional. Mas essas ferramentas, elas têm um valor muito grande se forem utilizadas de forma muito focada e muito técnica naquilo que ela se destina, como, por exemplo, elucidar essa rede de patrocínios para eventos. Porque o ministro que a cada mês recebe um patrocínio para alguma viagem de luxo tem contas a prestar, né? Tem explicações para dar. E o legislativo tem toda a legitimidade de fazer essa cobrança, né? Para conteúdo de decisões, se por acaso existe alguma decisão com a qual o Congresso não se conforma, o caminho é legislar, porque o judiciário decide com base na legislação que nós temos. Se a decisão está fora daquilo que nós entendemos que é o correto, a gente legisla e para o futuro você corrige isso. O Brasil passa por uma paralisia grande e essa paralisia ela só beneficia os oportunistas, aqueles que estão com foco em eleição, foco em voto, em fidelização de base. Se a gente conseguir romper esse ciclo, acho que a gente consegue dar passos em direção de um Brasil mais justo para todos. De algo que aí, só para a gente já encaminhar para o nosso encerramento, quando a gente fala de que você precisa quebrar essa polarização, que você precisa olhar para frente, que você precisa, de fato, ter um espírito público, a gente fala muito de coerência, sabe? Cobrar. É aquele ditado, né, tipicamente nordestino, né? O pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Então você não pode transformar essas questões que são tão essenciais, são tão sensíveis em uma briga meramente ideológica. E aí eu quero tocar num ponto que talvez é um ponto que o senhor com certeza acompanha, afinal de contas o senhor era delegado de polícia antes de ser senador, que também demonstra um pouco essa sensação de verdadeiro descaminho, né, no nosso país, que são essas decisões judiciais do Supremo que são tomadas ao sabor dos ventos, ao sabor ao sabor da ideologia de plantão, digamos assim. O Supremo, eu estou pegando, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, ele tem revertido várias decisões da Operação Lava Jato, várias, partindo de premissas muito pontuais, de todo um trabalho que foi feito ao longo de anos. Na sua visão, eu queria a sua visão técnica, como homem que trabalhou com investigação, no geral, como é que o senhor analisa esse tipo de postura de você ter um tribunal que em um momento, em 2015, 2016, julga de um jeito determinada causa, e aí, com o passar do tempo, você julga essa mesma causa de uma outra forma, com um outro olhar, a partir de alguns elementos que vieram, mas que não necessariamente são elementos de prova quando a gente fala de direito penal. Como é que o senhor enxerga isso? Isso também não ajuda a passar para a população brasileira uma sensação de que, nossa, o Supremo tem colaborado para essa rinha, para essa rixa, para essa briga política que a gente vive hoje? Aí você tem, acima da disputa política, uma consolidação da impunidade, que sempre foi regra no Brasil. Sempre foi regra no Brasil que os poderosos não sejam processados, não sejam punidos, não sejam condenados, não sejam sequer incomodados pelas autoridades que fiscalizam. No caso específico do ministro Toffoli,
você percebe uma sequência de decisões monocráticas que aparentam ser absolutamente equivocadas, enviesadas, e que, inclusive, se imagina, serão corrigidas pelo Pleno, porque ele extrapola situações para beneficiar determinados réus em um entendimento absolutamente inusitado, né? Atendendo a um pleito da banca de advogados onde milita a sua esposa. É uma situação que sequer deveria ser admitida, né? Mas você não precisa entrar no debate da Lava Jato, que é um tema que polariza, né? Você pode pegar agora uma decisão de uma semana, 2 semanas atrás, do ministro Cássio Nunes, que gerou um bloqueio de quase R$500 bilhão numa causa trabalhista, se não me engano, no estado do Maranhão, também de forma absolutamente inusitada, monocrática, atropelada, que gera espanto para os colegas ministros. Então, tem um monte de coisa que é feita com personalismos, vamos levar de uma forma extremamente benevolente, um manto de vaidade excessiva e que vai deixando por terra a confiança na justiça, né? A gente tem a obrigação de cobrar esclarecimentos, de fazer essa fiscalização, de dar transparência das pessoas e sempre tentando evitar os pontos de maior disputa ideológica. A disputa ideológica ela tem seu lugar, ela é válida no campo da política. No campo do judiciário, das investigações, não. Então, se eu tenho fatos que estão provados, se eu tenho um criminoso que confessa o crime, que devolve o produto do crime, que aponta como esse crime aconteceu, que você tem um mar de evidências que se somam, todas elas técnicas e bem comprovadas, que mostram tudo isso que aconteceu, e alguém tira da cartola uma anulação, isso tem que ser esclarecido, porque vai chegar um ponto de não ter tolerância na sociedade, o descrédito vai ser elevado, e aí aqueles crimes cada vez mais serão ignorados, as pessoas perdem confiança. Não é um caminho fácil, a gente está falando de esferas de poder historicamente intocadas no país, e que não estão só lá nas cortes, não, elas estão em grandes empresas, elas estão nas bancas de advogados, elas estão no funcionalismo público aqui no Congresso. É um desafio enfrentar isso, mas o Brasil só vai se transformar num país desenvolvido quando nós superarmos essa barreira de impunidade e corrupção que nos paralisa. Da minha parte, eu vou continuar na luta aqui, tentando dar minha contribuição. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, pela conversa, pelo diálogo, né, sempre franco e incisivo, e espero contar com o senhor em outras oportunidades aqui nos programas das plataformas de O Antagonista de Cruzeiro. Grande abraço. Um abraço, estou sempre à disposição.